Boa noite, meus amados. Boa noite, igreja. Boa noite, o povo de Deus. Graças a Deus estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor. Quero dar uma boa noite também a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. É um momento muito especial. Gostaria que nesse momento você pudesse estar convidando todos que estão dentro da sua casa para chegar para perto, para esse momento de adoração. Saiba que Deus tem um propósito para você e para a sua família. Hoje nós vamos falar sobre consagração de família. Nós vamos até o final deste ano, até o último domingo de dezembro, falando sobre consagração. Domingo passado falamos sobre consagração, falamos à noite. Hoje vamos falar sobre alguns pontos especiais para a consagração da sua família. Por isso que eu quero convidar você e toda a sua família para adorar o Senhor. Deus abençoe a você. Se você tiver algum pedido, pode mandar os seus pedidos aí pelas redes sociais. Nós vamos estar acolhendo o seu pedido e no final do culto nós vamos estar orando por você e por a sua família. Meus amados irmãos, que bom esta noite podermos estar neste lugar para adorar o Senhor. Nós estamos em um período missionário, nós estamos em campanha de missões nacionais. A nossa igreja está empenhada em missões nacionais. E eu quero convidar já nesse momento a equipe de louvor para estar vindo à frente, vai estar cantando o hino de missões. E enquanto nós vamos estar cantando o hino de missões, você que trouxe a sua oferta vai poder depositar no gasofilaço. Pode levantar do seu lugar, vindo, colocando aí, enquanto os irmãos vão estar louvando ao Senhor com essa mensagem missionária, você vai estar depositando no gasofilaço a sua oferta especial. Se você não trouxe hoje, não tem problema. Domingo que vem você pode trazer. No mês de outubro, nós vamos também, no último domingo, estar levantando uma oferta especial para missões. Deus abençoe a você. E se você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, deseja dar uma oferta especial, dá a sua oferta especial aí na sua igreja. Mas se você deseja dar uma oferta especial na nossa igreja, procure um membro da nossa igreja, a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo aqui em Cardoso Moreira. Nós vamos estar bem felizes recebendo a sua oferta para enviar para os nossos missionários que estão precisando das ofertas para proclamar o Evangelho em todos os cantos da nossa terra brasileira. Deus abençoe a todos. Salvação.
Nós vamos continuar adorando o Senhor com o hino 367, firme na rocha, que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir. Grandes tempestades que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Vamos adorar o Senhor com essa canção sacra do nosso cantor cristão, o hino 367. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você abre o seu cantor cristão. Se você não tiver o cantor cristão, tem problema, vai estar passando, aí você vai poder estar nos acompanhando. É um hino muito fácil de ser cantado e vamos adorar o Senhor com essa canção. Alicerces tende para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar, a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de existir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de
resistir todo o seu poder. Amém. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Vamos agradecer o Senhor pelas ofertas que os irmãos trouxeram e colocaram no nosso gasofilácio. Certamente essas ofertas, assim que chegarmos ao final da campanha, vai chegar a nossa Junta de Missões Nacionais. E ali, certamente, os nossos missionários estarão apóstolos para receber as ofertas e continuar a pregação da palavra do Senhor. A Junta de Missões Nacionais, ela tem vários missionários em todos os nossos hemisfério brasileiro, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste. Nós temos muitos missionários e eles estão proclamando a palavra do Senhor. Eu tive o privilégio de ir em 2 campos missionários no nordeste do Brasil. E ali eu pude ver o trabalho daqueles missionários. Lugares difíceis, lugares onde é difícil até da gente chegar. Mas chegamos ali de pau de arara, só caminhão, para chegar em determinados lugares onde os missionários pregam a palavra. Lugares difíceis mesmo, mas chegamos ali e pregamos a palavra, fizemos um bom trabalho no Nordeste do Brasil. E nós precisamos de dar continuidade a esse trabalho. Eu quero, nesse momento, vou convidar a irmã Helenilza, ela vai estar vindo ao microfone e vai estar fazendo uma oração de gratidão a Deus. Vai agradecer a Deus pelas ofertas, as ofertas missionárias. E você que ainda não deu a sua oferta, pode trazer no próximo domingo pela manhã ou trazer também à noite. Na próxima quarta-feira nós vamos estar aqui e os irmãos também poderão trazer as suas ofertas. No último domingo do mês de outubro, nós vamos estar tirando mais uma oferta especial. Então, já começa a trabalhar, a guardar a sua oferta para os nossos missionários. Oremos ao Senhor. Oremos. Grandioso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, mais uma vez de estarmos aqui, Senhor, em Sua presença, em Sua casa, junto com nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, nossos irmãos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez. Te agradeço, Senhor, pela vida deles, ó Deus. Te agradeço também, ó Deus, pela oferta de missões, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando, Senhor, essas pessoas que doaram, Pai, para oferta, Senhor, para missões. Que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando sempre elas, ó Deus. E que, Senhor, os missionários, Senhor, que estão em campos, que o Senhor possa estar abençoando eles a cada dia, Senhor, instruindo eles cada vez mais, levando, Senhor, a palavra santa para todos os corações, Senhor, que necessitam ouvir a Ti, ó Deus. Muito obrigado também, Senhor, pela vida do pastor, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando também, e aqueles também, Senhor, que estão nos ouvindo também, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus, para todos sempre, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmã Helenilza. Deus abençoe, a irmã. Quero convidar a igreja a abrir aí, os irmãos abrir suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Nós vamos estar lendo alguns versículos desse texto. Efésios 5, versículo 25, a partir do versículo 25. Nós vamos estar lendo aí esse texto. Abra sua Bíblia. Nós vamos falar sobre consagração. Mais uma vez, o tema vai ser sobre consagração. Teremos aí 5 medidas para a consagração da família. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, está na tela. Você que tem Bíblia em casa, pode abrir a sua Bíblia para poder nos acompanhar. Mas você que abrir a sua Bíblia, mantenha-la aberta, para você estar sempre consultando. Aqueles que puderem, abrindo as suas Bíblias, se pondo de pé, nós vamos estar lendo esses versículos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela,
a fim de a santificar, tendo-a purificado com o lavar das águas pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preze, como também Cristo a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vamos ficar apenas aí. Deus bendito, Deus glorioso, maravilhoso, nós agradecemos a bondade e as misericórdias do Senhor. Obrigado por esse momento nobre da Tua Palavra. Obrigado pelo momento tão especial da adoração, dos cânticos, das ofertas. Agora, ó Deus, fala aos nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua voz. Te agradecemos no doce nome poderoso de Jesus. Amém. Sentai-vos. O nosso tema, nós vamos falar sobre consagração. E a gente sempre, quando fala em consagração, os irmãos viram que domingo passado falamos, melhor dizendo, no capítulo de Romanos 12, verso 1 e 2, não vos conformeis a este mundo, mas transformai. E aí, por diante, diz a palavra do Senhor. Então, nos diz que nós devemos ter uma vida separada. Mas hoje eu quero desejamos falar nessa noite sobre consagração da família. A família é uma instituição divina. Nós sabemos disso. Ela foi criada por Deus. E o núcleo familiar ela é composta de homem, mulher e também filhos. Homem, mulher e filhos. Quando os casais, então, desejam ter os seus filhos. E Deus, então, ele tem planos para a família. O plano de Deus para a família são planos maravilhosos. Deus, ele quer que a família, primeiramente, ela venha a ter um progresso espiritual. O homem e a mulher, eles foram criados por Deus, instituídos por Deus como casal, para viver um amor diferente. Não é um amor qualquer, não é um amor eros. Amor eros é aquele amor que quando olha para o rapaz e para a moça, ele se sente atraído. Mas é um amor verdadeiro, um amor profundo. É um amor que vem lá do profundo sentimento que vem do coração de Deus. É quando ele olhou para ela, ou vice-versa, e disse: essa ou ele é a pessoa na qual Deus preparou para eu viver o resto da minha vida. E assim vive o casal sobre o verdadeiro amor. O amor ele é importante na vida do casal. Não deve ser um amor qualquer, como falamos, um amor eros, mas tem que ser um amor verdadeiro. Um amor que constrói, um amor verdadeiro, para que o casal possam ter filhos, se for da vontade de Deus, não da vontade do casal. Às vezes, a gente ouve: nós não queremos ter filho. É a vontade de Deus. Deus respeita o casal do seu livre-arbítrio, mas é a vontade de Deus. Deus, então, colocou o casal para que eles pudessem ter filhos, para que eles pudessem ter uma família feliz. Bem, e quando nós falamos nessa consagração, o que diz a palavra? O Senhor criou o ser humano à sua imagem e semelhança, tá? Homem e mulher, e deu as condições de reproduzirem. Deus é o Deus da família. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que Deus é o Deus da família. A família não foi criada por nenhum parlamento, não foi criado, ninguém tem essa patente dizendo: eu que criei a família. A família foi criação de Deus. Deus criou a família no jardim do Éden. Lá, Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. Eles foram criados para viver em comunhão com Deus. Tanto é que nós observamos a palavra que Deus andava pelo jardim e conversava com Adão e Eva. Ambos tinham acesso para falar com Deus. Todos os dois. Mas eles pecaram, eles erraram e não puderam ficar ali. Deus tirou do jardim e eles então foram para lavrar a terra, trabalhar. Foram trabalhar, como sempre gosto de falar, o primeiro emprego foi ser lavradores. Eles foram trabalhar na roça, capinar, plantar, colher, e assim eles foram vivendo. Deus estava presente. O interessante disso tudo é que Deus estava presente naquele casamento. Foi Deus que criou aquele casamento.
Não obstante a isso, lá em João capítulo 2, nós sabemos que Deus também estava presente no casamento de Caná da Galiléia. Quando aquele casal bateram o pé e disseram o seguinte: só vamos casar se Jesus estiver presente. Eles não sabiam que Jesus era Deus. Interessante que eles não sabiam que Jesus era o Deus que estava presente no Jardim do Éden. Eles não sabiam que o Jesus que eles convidaram para o casamento era o mesmo Deus que expulsou o casal do Jardim do Éden. Deus estava presente ali. Aconteceu algo interessante ali, que apavorou as famílias, ambas as partes, e acabou o vinho, mas o Senhor resolveu aquela situação. O problema não aflorou, não cresceu, Deus estava presente. Então Deus é o Deus da família, sabemos disso. Agora, o que Deus quer ver na família? Deus quer ver comunhão, Deus quer ver acordo. De quando em quando há uns arranhões entre o casal. O casal pode ter umas diferenças, alguns probleminhas, mas tem que ser resolvido. Quando o casal é crente, tudo se resolve na base da oração, na base da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, o perdão, o amor, o carinho, tudo isso faz parte dessa convivência do casal. Bem, a Bíblia tem muito a dizer a respeito do relacionamento familiar. Nós sabemos disso. Tá? Se nós começarmos a ler da vida de Abraão, Abraão ele era casado com a sua meia-irmã, tá? A Sara era a irmã dele, era a meia-irmã, eles casaram, valia naquele tempo, eles casaram, a Sara era estéril, não podia ter filhos, ela ficou muito triste, mas o casal viveu feliz, por um bom tempo. Mas Deus decidiu abrir a madre da Sara. E ela já em idade avançada, com mais de 70 anos, se engravidou e teve um filho. E trouxe uma alegria tremenda. Deus é o Deus da família. Então nós devemos confiar em Deus. Nós devemos acreditar em Deus. Tudo é possível ao que crê. Se nós cremos, tudo vai ser possível. Então a nossa confiança tem que estar em Deus. Deus é o Deus da família. Nós não podemos esquecer disso. Então, a Bíblia está repleta disso. Deus não tem também preconceitos. Se a gente observar, Ele trata a todos de igualdade. Paulo mostra bem claro que Cristo e o sexo, a questão não tem diferença, tal como são as questões das raças e posição social. Se a gente observar a palavra do Senhor, em Gálatas 3, versículo 28, diz assim: não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Então, Deus, Ele é um Deus que Ele não faz diferença. Ele não tem o homem maior do que a mulher, ou a mulher menor do que o homem, ou vice-versa. Deus é o Deus que todos estão no mesmo patamar. Os filhos não são piores do que os pais, porque são filhos, estão sob a tutela dos pais. Não, os filhos também estão no mesmo patamar. É até interessante que em muitas casas, em muitas famílias, os filhos são crentes e os pais não são. Então, Deus já olha mais para os filhos, porque são estaca da tenda, aonde vai poder transformar os pais para Cristo Jesus. Mas o patamar de Deus, o olhar de Deus, o lado holístico de Deus para a família, todos são iguais. Não há um melhor ou pior do que o outro, quando diz a palavra do Senhor. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. A Bíblia também nos diz claramente que o amor de Cristo, a sua igreja levou a morrer por ela, a entregar-se por ela. Seu objetivo era santificar a igreja, purificá-la, tê-la como esposa imaculada e irrepreensível. Então, o objetivo do homem e a mulher é viver em santificação. O homem deve lutar para manter a mulher na maior tranquilidade possível. Claro, dentro da palavra do Senhor, nos conforme da palavra do Senhor, caminhando ambos para a igreja, e a mulher da mesma forma. Por isso que para Deus não há um melhor ou pior do que o outro. A relação de amor entre marido e mulher existe em razão de outras importantes verdades. Bem, a Bíblia nos diz que pela união conjugal o homem
e a mulher são uma só carne, pela união conjugal. Enquanto não são casados, são metade. É como que se fala por aí, metade da laranja. Então, ao casar, ambos se tornam uma só carne. E aí vão viver uma só pessoa. O sentimento de um é o sentimento para o outro. Também os filhos são contemplados como os mandamentos. Quando o apóstolo Paulo fala de família, a recomendação é que obedeçam aos seus pais. Os filhos devem obedecer os pais. Tem que estar em obediência aos seus pais. Quando os filhos obedecem aos seus pais, eles crescem para a glória de Deus. Eles vivem para a glória de Deus. Isso é importante, os filhos. Os pais também não podem provocar a ira dos filhos. Os filhos também precisam entender e não jogar isso para os pais. A Bíblia está dizendo que o Senhor não pode me deixar irado. Bem, aí o filho já está começando a pecar, porque ele tem consciência do pecado. Então a Bíblia diz que tem que ser disciplinado, mas disciplinado em amor. Disciplinado em amor. A Bíblia nos mostra isso, que devemos amar os nossos filhos disciplinando. Porque quando nós disciplinamos nossos filhos com amor, nós estamos moldando o caráter deles para que eles possam viver uma vida melhor. Bem, nós temos 5 medidas para a consagração da família. Eu quero começar falando sobre cooperação. O versículo 22 e depois o versículo 29, nós vamos encontrar 2 coisas aí. Você observa aí na sua Bíblia, quando nós vamos falar de cooperação, a primeira medida para a consagração da sua família, da nossa família, você vai encontrar essa palavra, submetei-vos, está no versículo 22. E no versículo 29 vai encontrar, antes a nutre e preze. A família é um corpo, a família é um corpo, quer dizer, seus componentes são membros deste corpo. A família é constituída de várias pessoas, é uma unidade. Cada membro da família tem direitos, responsabilidades. Nós temos os direitos e temos responsabilidades. Então ele fala, submetei-vos. Quando diz que a mulher deve submeter ao seu marido, não no sentido dela ser escrava, do homem ter autoridade, poder sobre a sua mulher. Da mesma forma, quando diz que a mulher deve submeter o homem, nós olhamos esse texto da mesma forma, que o homem também tem que submeter a sua mulher. O texto fala para os dois. Se olharmos à luz do texto, à luz dessa verdade, submetei-vos a vossas mulheres, vós mulheres submetei aos vossos maridos, nós vamos ver que a luz do texto fala também para os homens. Homens, submetei-vos a vossas mulheres. Mas não quer dizer que a mulher tem autoridade ou poder sobre os homens. Essa palavra submetei-vos significa um acordo, amor, é carinho, tá? É um entendimento bíblico. Esse entendimento, eles só poderão viver em comum acordo, os dois, quando observem a palavra de Deus. É por isso que eu falo sobre a luz da palavra, quando o texto diz, submetei-vos a vossos maridos. O texto, ele também fala para as mulheres, para os homens. Devemos submeter uns aos outros em respeito, em amor, em carinho. É assim que é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus, ele quer ver de cada membro da família a devida cooperação, para que ela atinja os altos objetivos para os quais foi criada. A família foi criada, quando fala vós mulheres e também para os homens, é porque a submissão vai dar uma direção à família, e essa direção vai fazer com que eles cresçam espiritualmente e cuidem dos seus filhos quando vierem para a família. E aí, os pais também vão passar para os seus filhos as mesmas coisas. Você deve obedecer a sua mãe, você deve obedecer o seu pai, como no Senhor, para a glória do Senhor. Então a primeira medida para a consagração da família é cooperação. Precisa haver cooperação
entre a mulher e o marido. Há maridos que tratam as mulheres acidamente. Pensa que as mulheres são escravas. Tem que fazer. Há maridos que, quando vê que as mulheres estão doentes, estão com problemas, não quer nem saber. Deixa as pias cheias de prato para lavar. Se ela não lavar hoje, lava amanhã. O marido deve ir para a pia, lavar os pratos, lavar os talheres. É obrigação, eu faço isso. Na minha casa, tá? Eu faço isso 2 a 3 vezes por semana. Não tenho vergonha de dizer. Porque é obrigação do homem também cooperar com a mulher, cooperar com a sua esposa. Há pouco dia eu cheguei numa casa, não vou falar o nome, foi almoçar, o marido estava fazendo um arroz. Que coisa maravilhosa, né? O marido estava fazendo um arroz. E eu, que beleza, estava ajudando a esposa. E isso é bonito, né? Que bom que o marido sabe fazer arroz. Que bom que ele sabe fazer uma carne. Que bom que ele sabe passar um pano na casa. Que sabe varrer a casa. A Bíblia está dizendo cooperação, maridos. Cooperação, esposa. Tem que haver cooperação. E tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus. Isso é importante. Marido precisa cooperar. A segunda medida é amor. Tá? O versículo 25 do capítulo 5. Amai a vossas mulheres. Fala amor. É claro que o dever de amar não é só do marido. Para sujeitar-se ao marido, a mulher tem de amá-lo. Para obedecer e honrar aos pais, os filhos têm que amá-los. Para cuidar de seus filhos e cuidá-los no ensino do Senhor, os pais têm que amá-los. Deus quer que a família seja uma comunidade de amor. Ali. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amados, o amor é muito importante. Se a gente não saber amar, se a gente não valorizar o amor, há muitas pessoas que vivem dentro de casa, marido e mulher, estão vivendo dentro de casa como que estão vivendo 2 amigos. Não, o amor, ele continua. Se a gente olhar o amor de Cristo, tudo fala de Cristo, porque Cristo amou a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, é a noiva de Cristo. Ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Cristo, ele sofreu porque ele amou a igreja. Cristo, ele foi espancado, chicoteado, foi cuspido, falaram mal dele, porque ele amava e ama. Eu vou falar literalmente, ele ama a igreja. Até hoje continua falando mal de Cristo, porque ele ama a igreja. E o que tem de indiferente o amor de Cristo para o amor de um marido para com a sua esposa, ou da sua esposa para o seu marido? Claro que o casamento deve ser em amor. Se Cristo, ele casou com a igreja, é porque ele amava e ama a igreja. É por isso que o casal, quando estão namorando, eles que pensam em casar, há 2 fases aí do casamento, para o casamento. O primeiro é o namoro. Eu já falei isso aqui, vou continuar falando sempre quando chegar o mês da família. Primeiro é o namoro. O namoro é para se conhecer. O namoro é uma batalha. Irmãos, é verdade. O namoro é uma batalha, como se estivesse gradeando. É ali que vamos nos conhecer. Ali nós estamos travando uma guerra para chegar ao noivado. Porque o noivado é o quê? Um contrato de casamento. Sabia que é um contrato de casamento, noivado? Quando tem uma aliança, acabou, tem testemunha que ficou noivo, cuidado. Porque se desmanchar o noivado, se você namorou 2 ou 3 anos e ficou noivo ali 2 ou 3 anos, ocupou a menina por 2 ou 3 anos, ou o rapaz por 2 ou 3 anos e acabou o noivado, vai para a justiça. Agora a justiça está dando direito a pagar, a indenizar o tempo que ocupou. É verdade. É por isso que o namoro é uma batalha. O noivado
é um contrato de casamento praticamente, para poder casar. E o casamento é uma coisa séria. Nós temos que casar. Ou você vai casar para quê? Para viver até o resto dos seus dias. Como muitos dizem, eu estou namorando porque aquela menina e nós vamos envelhecer juntos. Presta atenção se isso vai ser uma verdade. Porque tem muitos casamentos acabando. Sabe por quê? Os casamentos estão acabando por falta de manutenção. Manutenção. Alguém compra um carro e não dá manutenção, o carro vai ficar no canto e vai acabar. Se alguém casa e não dá manutenção no casamento, o casamento vai acabar. E a manutenção do casamento é amor, é carinho, é cooperação, é respeito, é obediência. Tudo isso faz parte. E a palavra de Deus que vai reger o casamento. Então, o amor é muito importante. A segunda medida para a consagração da sua família é o respeito. No versículo 33, a mulher reverencia o seu marido. A Bíblia diz categoricamente que a mulher deve respeitar o marido, mas este não tem o dever menor. Cabe-lhe também respeitar a mulher, assim como deve haver respeito dos pais para com os filhos. Aliás, toda pessoa precisa respeitar e dar seu respeito. Por isso, o relacionamento social é necessário. Respeito é muito importante. A mulher reverencia o seu marido. Não é reverenciar como ele é uma pessoa nobre demais. Não, é respeito mesmo. Esse respeito tanto para o marido como para a mulher. Olha o texto. O texto pode ver na sua Bíblia aí, de 5:33. Reverencie seu marido. Todavia, vós, cada um de si, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido. Esse texto também é o contrário. É para a mulher, é para o homem. Vamos ler? Todavia, vós, cada um de si, assim ame o seu próprio marido, como a si mesmo. E o marido reverencia a sua mulher. Troquei. A luz do texto fala para ambos. Não quer dizer que isso está escrito lá, não. Mas a luz dessa verdade fala para ambos. O peso é igual. Por isso que tem que haver respeito. O casamento, vivendo com respeito, ele vai progredir. Os filhos vão crescendo, vendo aquilo ali. Vai haver uma progressão. E a santificação vai cobrindo. E a família vai se santificando. E a sociedade vai olhando para aquela família e vai dizendo: que coisa maravilhosa, que família, que exemplo. É a santificação chegando. Aí eu digo, é o progresso da santificação. O progresso chegou. Há muitos anos atrás, quando a ferrovia chegava para o Nordeste do Brasil, eles lá no Nordeste diziam: o progresso está chegando. Quando a ferrovia chegou também aqui no Sudeste do Brasil, o progresso chegou. Depois passou os caminhões a carregar os ingredientes, carregar a nossa agricultura, e aí as pessoas diziam: é o progresso. Mas quando nós olhamos para a família, e a família está havendo um respeito um para com os outros, um crescimento espiritual, é o progresso. A família só vai progredir na Bíblia. Respeito. A quarta medida para a consagração da sua família, da nossa família, está no capítulo 6, versículo 1 de Efésios. Obediência. Fala para os filhos: sede obediente a vossos pais. Obedecer significa seguir as orientações, os conselhos. Está ali. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo.
É justo. Ali. É bíblico. Temos que obedecer. E aí nos diz que os filhos, nos diz que, claramente que os pais são pessoas mais experientes que os filhos. Os filhos precisam ouvir os seus pais. Os filhos vão olhar o procedimento dos pais. Os pais têm que dar bons exemplos para os filhos. É assim. E a Bíblia diz categoricamente que os filhos, obedecendo os pais, eles vão crescer. Não importa se o filho tem uma faculdade, tem uma graduação, uma pós-graduação, que são melhores do que os pais. Nunca serão melhores do que os pais. Os pais podem ser analfabetos, ou tenha somente o ensino médio, ou não tenha nada. Sempre serão superiores aos filhos. Tem filhos que batem no peito e falam, eu estudei, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Não é por aí não. Tem filho que fala, você está velho, papai, você está velho, mamãe. Não é por aí não. Os pais têm muito para dar para os filhos. Outra medida importante, está no versículo 2 do capítulo 6 de Efésios. Essa é a quinta medida para a consagração da família, é honra. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, por excelência. Honra teu pai e tua mãe. Honrar é prestigiar, é respeitar. É coisa maravilhosa a gente ver um filho abraçando, beijando a mãe. Eu te amo. Dando alegria. Tirando notas boas no colégio. Os pais saindo pelas ruas e vendo as pessoas enaltecendo. Seu filho é uma bênção, seu filho é maravilhoso. Então honra é uma coisa boa. Os filhos honram com palavras. Deve ser honrar os pais com palavras, elogios. Honram também, não deixando o nome dos seus pais que sejam menosprezados, manchando a imagem da família. Honram seus pais na sociedade. Compra e paga. Tem filhos que não têm crédito na sociedade. Os pais têm, mas os filhos não têm. Tem filhos que são maus pagadores, compram e não pagam, mancham a imagem da família. Os pais passam vergonha por causa de muitos filhos. Os filhos precisam honrar os seus pais. A sexta e última medida fala sobre disciplina. Capítulo 6, versículo 4. Criar na disciplina. Os pais devem criar os filhos na disciplina. Vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-los na disciplina e administração do Senhor. A recomendação bíblica é para que os pais não provoquem a ira nos filhos. Um tratamento maravilhoso quando se trata os filhos na palavra do Senhor. A Bíblia diz que precisamos cuidar dos nossos filhos, dar manutenção aos nossos filhos na Bíblia. Os pais precisam ler a Bíblia com seus filhos, orar com seus filhos. Há crianças que não sabem orar. Sabia? Tem crianças que não sabem orar. É responsabilidade do pai. O pai precisa ensinar os filhos a orar. Deve sentar com ele, meu filho, vamos orar. Não, eu não sei. Tem que saber falar com Deus. As crianças não sabem ficar com os aparelhos na internet, falando o tempo todo um com o outro. Por que não sabe falar com Deus? Os pais têm que ensinar os filhos a falar com Deus. Os filhos precisam crescer, conhecendo o Deus dos seus pais. Os pais precisam disciplinar os seus filhos a tirar momentos para ler a Bíblia, para conhecer a vontade de Deus, para viver para a glória de Deus. Nessas 6 medidas importantíssimas para a família vai crescer muito. Vai crescer por demais. Como diz aí, muitos irmãos usam essa palavra, vai crescer por demais. Cooperação, amor, respeito, obediência, honra e disciplina. A disciplina não é só para os filhos. Nós precisamos nos disciplinar também. Nos disciplinar em quê?
em tirar momentos para falar com Deus, para ler a Bíblia, para mandar mensagens evangelísticas para os nossos amigos. Nos separar um momento para o culto da família. Temos que disciplinar. E assim vamos crescer e tendo uma vida totalmente cheia para a glória de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Não perca o próximo capítulo. Nós vamos falar, cada domingo é um capítulo. Nós vamos falar sobre a consagração, consagrando a família, preservando a pureza do corpo. No próximo domingo, nós vamos estar falando no próximo domingo. Nós vamos estar, nesse momento, orando por você, que está nos acompanhando nas redes sociais. Vamos estar orando pelos irmãos. Eu quero convidar para esse momento de oração o irmão Roniel, já vi ele por aí. Ele vai estar vindo ao microfone. Nós temos ali alguns pedidos, alguns irmãos que estão nos acompanhando. A Elza Morales, vamos estar orando pela irmã, já o Desi. Nós vamos também orando aí pela Marli, Leonardo. E vamos estar orando também pelos irmãos aqui presentes, pela irmã Maria Iris. Vamos estar orando por cada irmão das nossas igrejas evangélicas, pelos pastores. Vamos estar pedindo a graça de Deus sobre cada um de nós aqui presente. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos estar nesse momento orando ao Senhor, o irmão Roniel. Nosso Deus, nosso Pai, glorificado, exaltado seu santo nome, meu Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por estar nesse local, Senhor, aqui ouvindo a tua palavra, ó Deus, aprendendo, Senhor, sobre como a gente deve, lidar com a nossa família. Como o pastor falou, nós agradecemos, Senhor, por ter família, por ter filhos, por ter esposa, por ter as suas esposas, ter os seus maridos. Nós agradecemos ao Senhor, porque nós honramos a Ti, Senhor, por isso nós te agradecemos. Como o pastor falou, de honra, é honrar o Senhor, é agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, por cada irmão que está aqui, Senhor, que saiu do seu lar, Senhor, e veio à tua casa, ó Deus. Agradecemos, Senhor, por cada um que, Senhor, que está ouvindo, assistindo, Senhor, esse culto, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela minha família, pela família de cada um irmão, ó Deus. Pela vida do nosso pastor, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que se faz presente aqui, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar, oração silenciosa, estamos encerrando. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira com o pastor Elvis Mesquita no estudo da Palavra de Deus.